Todas as vezes que vocês fecham o circuito da memória, vocês vão claudicar, tropeçar. É por isso que nos primeiros 30 segundos de tensão cometemos os maiores erros da nossa vida. É por isso que a cada 4 segundos uma pessoa tenta o suicídio, a cada 40 segundos uma pessoa se mata pelas próprias mãos, mas nenhuma delas quer morrer. Nenhuma delas quer tirar a vida, porque todo pensamento sobre a morte é uma homenagem à vida, porque só a vida pensa. Mas por que essas pessoas tiram suas vidas? Está em expansão, aumentou em 40% o índice de suicídio de jovens de 10 a 15 anos. Estamos preocupadíssimos, porque estamos na era da indústria do lazer e, infelizmente, diante da geração mais triste que já pisou nessa terra. Quando entra numa janela killer, onde há autopunição, autoabandono, sentimento de culpa, de raiva, inveja, vingança, o eu não consegue encontrar milhares de janelas ou arquivos com milhões de dados e, consequentemente, não se dá respostas inteligentes nas situações estressantes. É por isso que, quando vocês estão num foco de tensão, alguém te ofendeu, rejeitou, criticou, a melhor resposta é não dar resposta. É fazer a oração dos sábios. Se você estiver diante do seu filho, por favor, ele te frustrou ou não, não dê uma resposta rápida. Se você tem um filho com autismo e ele acabou de te decepcionar ou causar um tumulto no ambiente, por exemplo, eu lembro de um paciente que ele veio para mim com essa característica. Ele, quando estava no aniversário, pegava, tirava por cima do bolo e destruir todas as festas. Além dos comportamentos repetitivos, ele era capaz de tirar um osso de um Doberman, de um cachorro que ele não conhecia. E se ele passar por uma avenida onde caminhões trafegando, carros trafegando em alta velocidade, ele passava sem olhar. Porque ele não construiu vínculos com o mundo. Não foi registrado milhares de experiências que financiam medo, a preocupação com a integridade, a experiência do recuo. O eu dele não estava sendo formado para proteger a vida. Era um garoto numa situação grave, que passou por muitos médicos, inclusive na Alemanha, mas teve uma melhora surpreendente. Eu vou explicar para vocês por quê, os mecanismos que eu tenho usado. E vou escrever livros sobre isso, ainda não tive tempo para entrar nessa seara ainda. Queridos amigos, num foco de tensão, quando você estiver estressado, recolha as armas. O teu eu tem de ser gestor da mente humana. Grave isso por toda a sua história. Daqui para frente, a ciência tem de falar isso. O eu tem de aprender a ser gestor da mente humana, tem de aprender a ser gestor da emoção, senão nós podemos ser ricos, miseráveis, morando em palácios. Celebridades opacas, poderosos fragmentados. Podemos sabotar as nossas habilidades profissionais. E como jovens, podemos sabotar o nosso futuro socioprofissional. É muito importante que o eu respeite as janelas traumáticas. Você tem de saber que na sua mente há mais armadilhas do que as armadilhas colocadas nas guerras, utilizadas subterraneamente para causar transtornos. Talvez ela não imploda os nossos pés, braços, mas ela pode implodir, elas podem implodir nossas relações. Num foco de tensão, vocês têm de entender que quando entramos numa janela traumática, a melhor resposta é fazer a oração dos sábios, o silêncio subserviente. Talvez por isso que o maior educador da história, ele, quando estava há 2000 anos, numa situação extremamente cálida, veio um grupo de carrascos de uma mulher que foi pega em flagrante adultério. Eles perguntaram para ele qual o seu veredito. Que respostas ele deu? Parabéns, falaram a segunda resposta. A primeira resposta foi não submeter à ditadura da resposta. Um grande educador, ele se faz pequeno para tornar os pequenos grandes.